Eu tenho duas questões. A primeira é para o Dr. José Robaldo. Do que percebi, disse que era fácil ou que era possível desenvolver a telemedicina com os hospitais centrais, haver um contacto quer entre os centros de saúde, quer entre os doentes com os hospitais centrais através da telemedicina, mas que seria necessário regulamentar e preparar esse documento para ser regulamentado. A minha pergunta é, não caberá ao poder político fazer essa regulamentação e aprovar esse documento? Há duas coisas que eu aprendi. Eu trabalhei, já vos contei isso o ano passado, eu não sei se vocês estavam presentes ou não, mas houve duas coisas que eu aprendi. Quem sabe das dificuldades são os doentes, ou os familiares dos doentes. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós queremos que existam respostas em termos políticos relativamente às preocupações que temos, é a nossa obrigação mexermos. O que é que eu quero dizer com isto? Ninguém, tão bem como as pessoas que têm esclerose múltipla, sabem das dificuldades que efetivamente têm. E se perguntarmos, provavelmente, a alguns profissionais de saúde o que é que pensam que é melhor, eles vão, provavelmente, dizer algumas coisas que não se coadunam, efetivamente, com as necessidades que as pessoas sentem. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que quer os doentes, quer as pessoas com esta especificidade, quer os familiares, devem ser eles a dizer quais são as suas necessidades. E, a partir daí, definirmos um plano que possamos vender, no bom sentido da palavra, possamos vender superiormente para que se perceba efetivamente o que é que as pessoas precisam. E, portanto, eu prefiro que sejam as pessoas a identificar as suas preocupações mais do que estarmos por decreto, leia-se isto, sem apreciação, digamos, no terreno, sem sabermos isso, efetivamente, que resposta é que nós podemos dar. Essa resposta pode ser um bocadinho ao lado daquilo que são as necessidades individuais. Eu prefiro que de facto, haja esse trabalho e estou disponível para colaborar nesse processo. Para a doutora Andreia Matas, também tenho uma questão. É assim, há um estigma em relação ao doente com esclerose múltipla, mas também há um estigma em relação ao interior do país, e nomeadamente a Trás-os-Montes. As pessoas do litoral pensam que Trás-os-Montes é o fim do mundo, não existe nada, não há acompanhamento, não há tratamentos, tem que se deslocar ao Porto, tem que ir a Lisboa, é muito longe, e estamos a 2 horas de Bragança. Desculpem lá, eu não disse de onde é que sou. Sou doente com esclerose múltipla e sou de Bragança. Que as pessoas têm que é muito longe, o Porto é muito longe, ora o Porto é mais longe de Lisboa do que é de Bragança, nós estamos a 2 horas do Porto. Há todo esse estigma em relação ao interior do país. Eu perguntava-lhe, doutora Andreia, aliás, pedia-lhe para explicar como é que funciona o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro no que respeita ao tratamento dos doentes com esclerose múltipla. Como é que funciona esta equipa, a equipa multidisciplinar, como é que são feitos os tratamentos, como é que são feitos os exames. Pedia-lhe para explicar tudo isso também para desfazer um pouco este estigma que existe em relação a Trás-os-Montes. Obrigada. Estigmas em relação à doença, estigmas em relação ao interior. Em relação à doença, estigma está na cabeça, tudo bem.
Tenho doentes meus que praticam exercício, que são atletas, tenho doentes meus que têm incapacidade e vão acumulando incapacidade. Aquilo que eu costumo dizer é que aquilo que nos define não é o obstáculo que temos à nossa frente, mas a forma como o ultrapassamos. Todos nós vamos tendo condicionalismos da parte motora, da parte mental, da parte social, da parte económica. É uma questão de adaptação. A esclerose múltipla é uma doença crónica, como é outra qualquer, pode pressupor uma adaptação do estilo de vida, mas um doente com esclerose múltipla, quando me perguntam que restrições é que eu tenho de ter, cuidados é que eu tenho de... É um doente normal, que pode ter a vida normal, sempre, obviamente, atendendo àquilo que são as suas limitações, mas uma vida rigorosamente normal. Estigma de esclerose múltipla não passa disso mesmo, de um estigma. Estigma em relação àquilo que é o interior. Felizmente, aquilo que eu posso falar da experiência do nosso centro hospitalar, nós temos os tratamentos todos disponíveis, os tratamentos modificadores da doença que estão indicados a nível nacional. Felizmente, e por ser um centro tão pequeno, eu tenho apercebido que, ao contrário de outros colegas que trabalham em instituições ou noutros centros, a demora na realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente a ressonância, não tem sido até o momento um problema para nós. Todos os doentes fazem os controlos que são pedidos, temos uma boa resposta para a realização de ressonâncias e de outros exames complementares de diagnóstico em casos urgentes. Obviamente que não há bela sem senão, obviamente que teremos outras falhas inerentes a um centro mais pequeno, mas respondendo à questão da Patrícia, não passa de um estigma mesmo, muitas vezes é por desconhecimento daquilo que aqui se passa, e às vezes eu, a conversar mesmo com colegas meus, obviamente que há um preconceito, falemos assim, daquilo que é a prática ou daquilo que é os recursos que temos ao nosso dispor. E não, isso é para tirar o mito, para desmistificar essa situação. Se não tivéssemos condições, se não tivéssemos os tratamentos, obviamente que não poderíamos tratar doentes com esclerose múltipla, abordá-los. Há outra questão que me falava, que foi colocada acerca do calor, que é assim o vilão da esclerose múltipla. A intolerância ao calor, nós sabemos que é transversal aos doentes com esclerose múltipla, é uma questão muito pertinente nesta altura. Obviamente, o que é que eu posso fazer, porque a maior parte dos doentes sente-se realmente pior nas circunstâncias de maior calor, e tem a ver mesmo com a fisiopatologia da doença. É uma questão difícil de responder, mas obviamente aquelas medidas de combate ao calor, de procurar sítios mais climatizados, procurar mais refrigeração, banhos de água fria durante o dia, beber bebidas mais frescas ao longo do dia, refrigerar, a roupa mais leve, que permita transpirar, respirar a pele. São sempre pequenas dicas que podemos ir adotando para ir minimizando o impacto do calor nos sintomas da esclerose múltipla. Obrigada, doutora. Só relativamente aqui ao estigma da doença, que é algo que nos afeta a todos os portadores de esclerose múltipla, queria só saber se algum dos oradores gostaria de falar sobre esta questão, de falar sobre alguma estratégia, algo que gostassem de dizer relativamente aqui a esta questão que me parece muito pertinente. Infelizmente, e não é só, como a Patrícia falou nisso, não é só o interior do norte, também isso verifica-se muito aqui no Alentejo, e as pessoas acabam por ter um bocado de receio de afirmar que têm esclerose múltipla e tentam fazer uma vida sem que o que está ao próximo saiba da sua doença. E nós temos conhecimento aqui de várias situações que, desde em termos a nível profissional, e aqui em Elvas existe essa situação, que eu conheço um portador que até hoje no seu local de trabalho ninguém sabe que ele tem esclerose múltipla,
e para a atividade que faz, deveria, pronto, a entidade patronal deveria o saber, porque é um risco para ele, mas pronto, ele prefere omitir essa parte. Até mesmo em termos enquanto profissionais, por exemplo, de saúde, tenho colegas minhas que não aceitam tão bem o facto de terem a doença, por isso mesmo, porque até na nossa atividade profissional enquanto enfermeiros acaba por estar um pouco também presente o facto de termos esclerose, que não estamos tão aptos a realizar certas atividades como outros colegas, pronto, e acaba por estar um bocadinho sempre presente, por mais que nós tentamos se abster um pouco na nossa vida, acaba por estar presente, e as pessoas acabam por evitar de o dizer, de o afirmar que têm, e tentam se refugiar, e daí a questão que eu há bocado abordava, do facto de preferem não dar a cara, e mesmo tendo dúvidas e questões a colocar e precisarem de ajuda até em termos psicológicos, acabam por não o fazer, por não se exporem. Pronto, com o receio de se expor e de ser tal coisa, e depois como a nossa patologia só numa fase às vezes por vezes mais avançada que é visível, pronto, e as pessoas, quem está à nossa volta, por mais que a gente, por exemplo, refira à fadiga, o outro ao lado também diz, mas eu também estou cansado, e não percebe que é uma fadiga diferente, pronto, e acabamos por ser criticados de nos queixarmos e apelidados de preguiçosos, por exemplo, e as pessoas acabam por preferir não manifestar, e pronto, e por isso mesmo, por sentirem que acabam que as pessoas acabam por pôr um pouco à parte, e o receio de até perderem o emprego, como há pouco falava também a Patrícia, pelo facto de ter esta patologia. Quando nós somos tão válidos, podemos ter as nossas limitações, mas não deixamos de ser válidos em termos profissionais e familiares, por exemplo. Pronto, essa é outra, porque em termos do seio familiar acaba por nos afetar também, e é difícil gerir tudo isto. Pronto, e daí a necessidade cada vez mais de apoio em todas as vertentes, como há pouco falava o Dr. Gerro Paulo, né? Que existe, por exemplo, nas equipes dos centros de saúde, é o psiquiatra, é o terapeuta da fala, pronto, precisamos de uma quantidade de especialistas que nos possam ajudar e que nos possam também ajudar a lidar da melhor forma com a patologia que inventamos, e não só nós, até mesmo ao cuidador, ao marido, à esposa, ou quem nos rodeia também, para nos compreender melhor e facilitar a nossa vida no nosso dia-a-dia e no vivenciar esta patologia da forma mais positiva possível.